Na chegada ao Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal deixou claro que a jornada será longa. Todos nós estamos preparados para enfrentar o que for necessário. Às 9h32 da manhã, ele abriu os trabalhos. O Senado Federal se reúne como órgão judiciário, tem por objeto o julgamento da presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. E explicou que o dever dos parlamentares é atuar como juízes. Devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Mas o componente político permaneceu em plenário. Que nós lembremos sempre que este é um julgamento político e que, a partir de agora, levado em consideração os aspectos jurídicos. Na votação final desse processo, não é só o afastamento da presidenta Dilma. Os senhores estão votando aqui a blindagem desse presidente interino Michel Temer. E o clima logo ficou tenso. Essa manifestação nada tem a ver com o caso. Talvez tenha, porque talvez eles estejam querendo realmente blindar a presidente Dilma das várias investigações que hoje correm contra ela. Os apoiadores da presidente afastada apresentaram 10 questões de ordem. Eles levantaram dúvidas sobre a isenção do relator do processo, o senador Anastasia, do PSDB. Eles questionaram pontos da acusação, pediram que a denúncia fosse arquivada e o julgamento cancelado, com base em vários argumentos. Obstinadamente reiterarei essa palavra quantas vezes necessário for, quantas vezes o regimento me permitir. Não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. O ministro Lewandowski indeferiu todos os pedidos. Essa questão de ordem levantada por Vossa Excelência confunde-se com o mérito e o regimento não se coaduna com esse tipo de intervenção nesta categoria. Os senadores favoráveis ao impeachment alegaram que os pedidos eram para atrasar o julgamento. Isto é ou não é procrastinação? Isto é ou não é chicana? O momento de maior tensão ocorreu quando a senadora Gleisi Hoffmann estava com a palavra. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber Silêncio, qual é a moral silêncio, que vocês têm. Bravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Está suspensa a sessão. E a discussão continuou no intervalo. Com os ânimos mais calmos, a primeira testemunha a depor seria Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Ele denunciou ao TCU as operações contábeis em que se baseia o pedido de impeachment. Mas, antes mesmo da primeira pergunta, a defesa pediu que o procurador fosse considerado suspeito e impedido de depor por ter participado de atos públicos pela rejeição das contas de Dilma Rousseff. Ele perdeu completamente a imparcialidade para prestar um testemunho nesse processo, na medida em que agiu como militante. Não convoquei, nem participei de nenhum ato destinado a pressionar o Tribunal de Contas para tomar a decisão X ou Y. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou, em parte, o pedido da defesa. Sua Senhoria participou de um ato em que se pretendia publicamente agitar a opinião pública para rejeitar as contas da senhora Presidenta da República. Penso que, como membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Sua Senhoria não estava autorizado a fazê-lo. Portanto, retiro-lhe o compromisso, mas será ouvido na qualidade de informante. Nós reforçamos os argumentos que demonstram que não houve prática de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma e vimos o autor dessas teses aqui ser praticamente desmascarado pelo fato de ter uma militância política que se contrapunha ao próprio governo da presidenta Dilma. Sem assinar um compromisso de dizer a verdade, o informante disse que Dilma Rousseff cometeu pedaladas fiscais. Utilização de bancos públicos federais como fonte de receitas
para expansão do gasto público sem arrecadação correspondente. Permitiu que o Poder Executivo ampliasse gastos que tinham forte impacto eleitoral. E desrespeitou a meta de superávit primário. Uma conduta ilegal e inadequada se condicionar por uma meta que não está em vigor. A meta que está em vigor é a meta em lei. O terceiro tempo começou logo depois das 7 horas da noite, com muitos inscritos pela frente. Se a acusação e a defesa não fizerem perguntas, nós iremos até as 2 da manhã ou mais. Diante desse dado, eu peço a vossas excelências que calibrem as intervenções e saberão, então, em função dessa calibração, a que horas nós retornaremos para casa. Já eram quase 10 horas da noite, quando Antônio Carlos Carvalho, que é auditor do TCU, foi ao plenário para responder às questões dos senadores.